Senhor, irmão. Toda vez que eu preciso falar aqui é como se fosse a primeira vez, né? E hoje eu tenho um agravante. Eu acho que eu já falei para os irmãos aqui, quando eu faço alguma coisa errada, quem briga comigo é o pastor Samuel. E ele está aqui hoje, né? Aí alguém sempre pergunta assim, mas e o Bispo Ides? Ele não briga não? Eu falo, ó, o Bispo Ides ele olha, ele não fala nada, ele só dá aquele olhar 9mm, já é o suficiente. Mas eu estou aqui também com quem sempre me protegeu, viu? Vocês irmãos devem saber, né? A pastora Cleoni, desde criança, ela me defende, que ela está aqui hoje, então estou bem. Muito obrigado, irmãos, por esse espaço, mais uma vez pela confiança de poder conversar com os irmãos sobre um pouco de história. Da igreja primitiva até a reforma, que é o nosso período histórico de hoje, nós temos aí mais ou menos 15 séculos de história. Então vai ser muito difícil condensar isso dentro do tempo que eu tenho com os irmãos hoje. Mas eu posso oferecer um panorama, de modo que os irmãos tenham uma visão geral dos acontecimentos e até talvez uma opinião crítica sobre alguns acontecimentos. Os irmãos vão observar também que apesar dos erros e acertos dos líderes da igreja ao longo da história, Deus sempre preservou o seu nome e a sua palavra, e a igreja, corpo de Cristo, sempre foi vitoriosa. E essa igreja, que é a verdadeira igreja, ela nunca foi contaminada. Eu me lembro que em Mateus 16:18, o próprio Jesus disse: eu vou estabelecer a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu pretendo demonstrar para os irmãos que isso acontece, de que isso nunca deixou dúvidas, de que Deus sempre guardou e preservou a igreja dele, a igreja corpo de Cristo. Queridos irmãos, a igreja hoje, século 21, sofre ataques internos e externos. Ainda hoje nós temos notícia de igrejas sendo queimadas, de ataques terroristas contra cristãos, de países que perseguem e matam irmãos nossos, pela acusação de serem cristãos. Em países em que não ocorre a perseguição política, literal, a perseguição ideológica, como o Brasil hoje, nós temos o mundo lutando contra a igreja. E aí nós temos uma ideologia hoje que defende o aborto, o divórcio, a imoralidade sexual, que prega uma moral relativa, que prega a ideologia de gênero. E eu não sei se os irmãos já perceberam, mas toda religião é bonita, menos o cristianismo. Toda religião deve ser respeitada, menos os cristãos. Tudo quanto é costume de outra religião é bom, mas quando se é um cristão, o evangelho, não, agora é feio, agora não pode mais. Então, mesmo onde não há perseguição política, onde não há ameaça de morte, existe essa ameaça ideológica, e que ela ataca a igreja. E quando eu falo de ataques internos, eu também tenho esse problema. Eu vou encontrar pessoas que se declaram cristãos e envergonham os cristãos. Me lembro de uma frase do Hernandes Dias Lopes, que ele diz que tem pessoas que se envergonham do evangelho e aqueles que são a vergonha do evangelho. Eu vou encontrar, por exemplo, uma atriz, cantora, sei lá o que ela é, que se declara evangélica e grava um filme pornográfico depois. Está tudo bem. É aquele cantor que se converte, batiza e tudo, põe no Instagram o vídeo do batismo dele e continua sendo cantor safadão, como se nada comprometesse a carreira dele, o ato de ter se convertido. Você tem uma cantora gospel que tem camarote VIP no Rock in Rio e está tudo bem, Jesus está em todos os lugares. Sem contar a quantidade de falsos pastores que estão na televisão envergonhando o evangelho, sendo capa inclusive de páginas policiais. Tem falso pastor por aí que tem ficha corrida, não tem currículo nem biografia, tem ficha corrida. E aí quando nós olhamos para esse cenário, isso pode gerar um descontentamento em nós, isso pode gerar um desânimo em nós. Eu vou pensar, mas
Por que eu vou à igreja? O que é que eu estou fazendo aqui? E em dias difíceis, eu acredito que a história deve ser contada. E é o que eu pretendo fazer com os irmãos hoje. É dar um pouco de igreja para a igreja. E nós encontrarmos a nossa identidade acima de tudo isso. E aí eu vou ensinar para os irmãos de que a nossa história enquanto corpo de Cristo não tem nada a ver com aqueles que envergonham o Evangelho. E de que nós fazemos aqui é defender aquele Evangelho puro e simples que Cristo nos deixou. De que a fé que nós temos no coração ela é suficiente para a salvação. E nós estamos acima de qualquer escândalo que falsos mestres e falsos pastores pregam por aí. Quando é que surge a igreja? Ela surge lá em Mateus 16, 18, quando Jesus diz que eu vou estabelecer a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Nesse versículo ele fala para Pedro, né? Tu és Petros, eu vou estabelecer a minha igreja. Muita gente fala que é sobre Pedro, né? Mas eu fico com uma visão do Agostinho, que ele entende que Jesus faz a igreja, funda a igreja sobre a declaração de fé de Pedro. Olha, eu creio que tu és o Cristo. E sobre essa declaração de fé ele diz, eu vou estabelecer a minha igreja sobre esse fundamento. Qual? O fundamento do credo, da fé de que tu és o Cristo. E nós estamos aqui em nome de Cristo. E qual é o conceito mais simples de igreja que nós temos? Um grupo de pessoas que adoram a Cristo. A igreja não é a instituição formal, denominação com CNPJ, nem a construção, cadeiras, equipamentos, som. Isso aqui não é a igreja. A igreja é o povo de Deus reunido, adorando a Ele. Adorando sobre o credo. Qual o credo? Eu creio que tu és o Cristo. Nós cremos que Ele é o Senhor. E a igreja tem o seu ápice no derramamento do Espírito Santo. Atos capítulo 2, quando os discípulos recebem o Espírito Santo. Eu tenho aí o início da igreja. Existe até uma teoria de que a igreja de Roma tenha sido fundada por irmãos convertidos no Pentecoste. Os judeus vão para Jerusalém, por causa da festa do Pentecoste, recebem o Espírito Santo, volta para casa. Aí ele volta para casa e pensa, mas e o que eu sou? Eu creio em Jesus. Eu estava lá no derramamento do Espírito Santo, no Pentecoste. Eu não sou mais um judeu qualquer. O que eu sou? E aí surge a igreja. Então, em Roma, isso é uma boa teoria. E explica o porquê Paulo é tão preocupado em explicar conceitos básicos da salvação na carta aos Romanos, né? Ensinando a igreja de Roma a ser cristã. E o mais curioso aqui é que a igreja surge sem recursos, sem dinheiro, sem apoio político, aliás, sob perseguição, mas essa igreja cresce. O próprio Lucas em Atos registra de que a cada dia o Espírito Santo acrescentava os que iam sendo salvos. E essa igreja crescia. Os cristãos surgem como uma seita do judaísmo. Esse é até o principal motivo de que o império não se preocupa com os cristãos nos primeiros anos. Vocês são judeus, tem um judeu aí achando, tem um grupo de judeus achando que eles vão adorar o rei deles, que morreu, ressuscitou e que vai voltar um dia. Isso não é problema do império. Isso é problema dos fariseus, saduceus, escribas. Vocês vão cuidar dessa turma aí. Acontece que a igreja não para de crescer. E os cristãos começam então a incomodar o império. O Império Romano tinha muito medo. Todos os impérios têm, mas o medo de uma revolta interna. Existia até a chamada Pax Romana, né, que o Império Romano oferecia segurança para os povos dominados, mas sob controle intenso dessas províncias. E aí quando você tem um grupo que ninguém sabe direito quem que é, que adora um rei que vai voltar para reinar com justiça, que todo joelho vai se dobrar diante dele, toda língua vai confessar que ele é o Senhor, o Império Romano começa a se preocupar. E aí de repente o Império assume o papel de perseguidor e passa a perseguir a igreja. E as acusações sobre a perseguição são as mais diversas. Os cristãos são acusados de canibalismo. É porque se reúne para comer a carne e o corpo de alguém, né? Beber o sangue e comer a carne de alguém. Acusados de incesto. Porque casavam com os irmãos, com as irmãs, né? Sempre casava com a irmã fulana, com o irmão fulano, e acusação de incesto. Acusação de desobediência civil. Acusado de não obedecer às ordens do imperador, justamente, basicamente por dois motivos. Os cristãos sempre foram pacifistas, então se negava a ir para as guerras. E a negação de adorar ao imperador.
Então você tinha essa acusação de desobediência civil. E, sentem na cadeira, acusação de ateísmo. Os cristãos eram acusados de serem ateus. Acontece que o panteão romano tinha Deus de todo jeito, imagens de todas as formas, e o Império Romano acabou criando esse multiculturalismo religioso, porque todo povo que dominava, ao invés de suprimir a religião, eles agregavam aquela religião ao panteão romano. Então você tinha uma divindade esquisita lá com um braço de elefante e corpo de girafa, não, isso aqui agora faz parte do panteão romano. Com os cristãos, uma pessoa que adora um Deus que não existe, que não tem imagem, que não pode ser visto, também não existe. Então tinha a acusação de ateísmo. Ao todo, foram 11 imperadores que tentaram acabar com a igreja. Nero, Domiciano, Trajano, Adriano, Antonino Pio, Marcos Aurelius, Sétimo Severo, Maximiano, Décio, Valério e Diocleciano. Então você tem 11 dinastias perseguindo o império. Claro que em algumas regiões a perseguição mais dura, em outras regiões nem tanto. Você tem o Sétimo Severo e o Diocleciano, que foram perseguições bem duras declaradas. O imperador Trajano foi mais leve um pouco. Até hoje existe a expressão ao modo de Trajano, que o Trajano não reteve a perseguição, mas ele dizia, olha, espera alguém denunciar. Se houver denúncia, você vai lá e faz alguma coisa, senão deixa passar. Então esse é o chamado ao modo de Trajano, até hoje. Esse período das perseguições, ele trouxe uma era brilhante para a igreja e que inspira-nos até hoje. Aliás, para mim, quem está aqui, que é aluno do grupo de extensão da Faculdade Assembleiana, me vê muito falar sobre os mártires da igreja, que são pessoas que eu admiro e que eu estudo muito a história deles. Quem me acompanha na internet, leu o mês passado, eu fiz um artigo sobre o São Jorge, que na verdade tem nada de São Jorge que a gente conhece hoje, mas é um grande herói cristão do século IV, século III, século IV. Durante as perseguições, muitas pessoas morreram em nome de Cristo. Daqueles que enfrentaram a perseguição e preferiram a morte do que negar Jesus. O Justus Gonzalez tem um livro chamado A Era dos Mártires, a história ilustrada do cristianismo, e tem a Era dos Mártires. Os irmãos podem ler sobre esse assunto e conhecer um pouco mais deles. As perseguições elas vão até 313 depois de Cristo. Vamos pensar que Jesus morre por volta do ano 30, no ano 50 Nero começa as perseguições e elas vão até 313 com o Edito de Milão, quando o imperador Constantino suspende as perseguições. Eu quero falar aqui de 2 mártires, para deixar os irmãos ansiosos para ler um pouco mais sobre esses mártires. Eu tenho um aqui do ano 150, o bispo Policarpo. Ele era de Esmirna e, ao que nós sabemos, ele conheceu o apóstolo João, talvez batizado pelo próprio apóstolo João. Acusado de ser cristão, ele é preso para que ele fosse executada a pena dele. E tem um diálogo interessante aqui em que o procônsul diz para o Policarpo: eu tenho feras e te entregarei a eles, se não mudar de ideia. E o Policarpo responde: pode chamá-las, para nós é impossível mudar de ideia. E o procônsul retruca: já que despreza as feras, eu te queimarei no fogo. E o Policarpo responde: tu me ameaças com fogo que queima por um momento, porque ignoras o fogo do julgamento futuro. E ele se declara cristão, é condenado à fogueira, e ele vai andando para a fogueira. E aí, segundo a tradição, o fogo não pega nele, dentro do fogo o fogo não pega nele, e um soldado acaba matando com a espada, e então o corpo dele queima. Isso acontece no ano 150 depois de Cristo. Em 320 depois de Cristo, eu acabei de falar para os irmãos, em 313 acaba a perseguição. Mesmo assim, em 320, 40 soldados romanos são condenados à morte pela acusação de serem cristãos. Eles são colocados numa água gelada, num lago gelado, para ficar lá até morrer de frio, de hipotermia. E são colocados lá. A ideia dessas penas é que a pessoa negasse a Cristo. Então deixa a pessoa com frio, ela vai desistir de ser cristão. E ficam lá os 40. E eles até cantam 40 bons soldados de Cristo. 40 mártires na guerra do Senhor. Acontece que um deles desiste, nega a Cristo, sai da água e vai embora. Um dos soldados que estava vigiando,
Aí eles começam a cantar, 39 bons soldados de Cristo. Acontece que um dos soldados que estava fazendo a guarda deles, devolve as armas, tira a roupa do império e entra no lago. E eles voltam a cantar, 40 bons soldados de Cristo. Irmãos, até amanhecer, os 40 estão mortos por hipotermia. E não negaram a Cristo. Então, temos muitas outras histórias de arrepiar. Né? Eu comecei a falar aqui do que nós conhecemos hoje como São Jorge, eu tenho certeza que ele negaria veementemente esse título e a imagem que fazem dele hoje. O Diórdios, ele era da guarda pessoal do imperador Diocleciano, o último perseguidor. Quando lança o edito contra os cristãos, ele é preso. E ele fala com o imperador que ele não é uma ameaça, de que ele sempre foi cristão e sempre protegeu o império, tanto é que era da guarda pessoal do imperador. O imperador não abre mão, manda ele para ser preso, ele é torturado, é humilhado, é tudo. Não nega a Cristo e acaba morrendo na prisão. Então, esse é o homem por trás da lenda, né? Por essa tradição vergonhosa que nós temos hoje, de usar o nome de um grande cristão, né? Do Diórdios, da guarda pessoal do imperador Diocleciano. Uma fase interessante na igreja são a chamada era dos pais da igreja. Quando os apóstolos são a liderança da igreja, mas os apóstolos não vivem para sempre. Conforme os apóstolos morrem e a igreja cresce, outros líderes assumem o lugar deles. E eu lembrei aos irmãos que o cristianismo não para de crescer, mesmo sob perseguição, mesmo sem apoio, mesmo sem dinheiro, sem estrutura física, sem nada, a igreja cresce. No século II, já falei várias vezes essa frase, aqui mesmo nessa igreja, uma frase do Tertuliano de Cartago, que ele diz, sanguis martyrium est semen ecclesia, o latim para o sangue dos mártires é a semente da igreja. Ele está dizendo para o império, quanto mais cristãos vocês matarem, mais nós vamos crescer. Ninguém pode impedir o avanço da igreja. E essa frase sempre me arrepia, o sangue dos mártires é a semente da igreja. E homens e mulheres ficam liderando a igreja após os apóstolos. São os chamados pais da igreja. Eles foram muito importantes na defesa da fé, no desenvolvimento da igreja e em doutrinas que eles propuseram que até hoje nós seguimos. Até hoje a Assembleia de Deus de Campinas, por exemplo, tem algumas tradições, alguns ensinos que vêm desse tempo dos pais da igreja. Eu precisaria de uma aula inteira aqui para falar um pouco sobre os pais. Eu vou fazer só esse apanhado geral com os irmãos. Nós dividimos em 3 tipos de pais. Pais apostólicos, apologistas e polemistas. Os apostólicos são aqueles pais que conheceram os apóstolos. Eu falei para vocês do Policarpo, por exemplo, que ele conheceu o apóstolo João. Tem outros, como Papias, como Clemente de Roma, que foi também pais muito importantes para a igreja. Esses pais apostólicos, as obras deles, em geral, tratavam do fortalecimento da fé cristã, do fortalecimento dos irmãos, para a concretização da fé de cada um. Os pais apologistas, eles já tratavam da defesa da igreja, da defesa da fé contra ataques externos. Falei para vocês do Tertuliano, a mais importante obra dele é chamada Apologeticum, ou a apologia apologética, em que ele defende o cristianismo contra o império. Essa frase, o sangue dos mártires é a semente da igreja, está no livro Apologeticum. Ele afirma, por exemplo, que até criminosos confessos têm direito a julgamento. Então, por que os cristãos são executados com base numa denúncia? É um dos argumentos que ele levanta no livro Apologética, Apologeticum, do latim Apologeticum, para a defesa da igreja. E os pais polemistas são outra série de pais da igreja, em que eles tratam contra heresias dentro da igreja. Então, os pais apostólicos conheceram os apóstolos, tratavam basicamente da fé. Os pais apologistas contra ataques externos e os pais polemistas têm muitas obras contra heresias dentro da igreja. Por exemplo, Irineu de Lyon, ele foi um grande defensor da igreja contra o gnosticismo. O gnosticismo é uma heresia dentro da igreja
que ela declarava que Jesus não era um verdadeiro homem. Eu já falei isso aqui, os irmãos devem lembrar aí dos caça-fantasmas, que os fantasmas tinham ectoplasma, que era... Jesus é ectoplasma, ele não é um ser humano de verdade, parece humano, mas não é. E tinha essa ideia da gnose. Quem já teve paciência para ler o Evangelho de Judas, que foi achado em 2005, que a Desconvertindo financiou a recuperação do manuscrito, tem uma hora em que, nesse livro apócrifo, em que, segundo o livro, Jesus diz para Judas: você vai me livrar do homem que me veste. A ideia gnóstica, de que Jesus está preso no corpo de homem e que quando matasse o corpo ia libertar a alma. Gnose é conhecimento. Então ia libertar a alma pelo conhecimento. Essa heresia dentro da igreja. O Irineu de Lyon foi um desses pais polemistas que lutou contra isso. Aliás, o Evangelho de João já luta contra o gnosticismo. O Evangelho de João, capítulo 1, João fala: eu conhecia Jesus, eu toquei nele, meus olhos viram, minhas mãos apalparam. Eu mesmo já preguei sobre isso aqui. João está dizendo: Jesus era um homem de verdade, eu toquei nele, eu o conheci. Já era uma luta contra o gnosticismo. Outro pai importante aqui é o Santo Agostinho. Eu falo muito nele nas aulas de teologia. O Agostinho lutou contra o pelagianismo, também uma heresia dentro da igreja, que dizia que a pessoa podia ser salva por conta própria. Eu vou ficando mais santo, mais bonzinho, mais gente boa, chega uma hora que eu sou salvo. É essa salvação pelo homem. Uma frase muito boa do Agostinho, quando ele diz para o próprio Pelágio: você está tentando ser salvo pelos próprios méritos, e eu estou sendo salvo pelos méritos de Cristo. Então ele vai dizer que a salvação só vem de Jesus, né? O Agostinho chega a dizer nas confissões de que se ele fez alguma coisa boa, é a prova de que Deus existe, porque dele só vem o mal. Então foi uma pessoa que entendeu a graça de Deus, e ele lutou muito contra o pelagianismo do período dele. Então são muitos pais da igreja, e não dá para falar sobre todos aqui, mas os irmãos já compreenderam a importância deles. Tem bons ensinos com os pais, tem ensinos nem tão bons assim, mas o extrato foi maravilhoso, porque sob perseguição a igreja cresceu. Sem recursos, eles fizeram boas obras literárias e boas doutrinas que nós seguimos até hoje. Com o crescimento da igreja e o final da era apostólica, o apóstolo João morre no ano 100 depois de Cristo. Ele é o último apóstolo a morrer, e a gente até brinca na academia que o grande milagre da vida de João foi ele ter morrido de morte natural. Como é que um apóstolo, no meio da perseguição, consegue morrer de morte natural? São dois na história que me encabulam: o Martinho Lutero, que também morreu por causas naturais, e o apóstolo João. Eles não conseguiram matar os dois. Então a era apostólica acaba no ano 100, o último apóstolo é João no ano 100, acabou, não tem mais apóstolo, e a gente continua com os chamados pais da igreja. Depois de um tempo nós temos os chamados 5 patriarcados. São 5 bispos ou 5 líderes das principais cidades, que eles representam a igreja. É Roma, Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla. Então eu tenho um pai da igreja em cada uma dessas cidades, eles juntos são os líderes da igreja. Esses líderes vão se reunir periodicamente para tratar sobre questões da igreja. Vamos entender uma coisa: a expressão católica, ela surge nesse período, mas em um cenário muito diferente de hoje. A palavra católica quer dizer único, universal, geral, unido, tem esse significado. Então eu tenho uma igreja espalhada pelo império, com 5 grandes líderes, que são os patriarcas, e eles têm que falar a mesma língua, têm que ensinar a mesma coisa. Então eles se reuniam periodicamente para tratar questões da fé, para julgar acusações de heresias, para definir o que se ensina e o que não ensina em relação à igreja. Essas reuniões são chamadas de concílios. Então, isso é até em história, na escola a gente estuda um pouco sobre os concílios. São muitos concílios, mas nós temos 7 concílios, chamada Igreja Unida, ou 7 concílios ecumênicos, que são a igreja onde estão esses 5 patriarcados juntos. O primeiro é Nicéia, que eu vou falar só sobre ele daqui a pouco, que ele é muito importante. Acontece que depois vai haver uma divisão na igreja. Vamos entender uma coisa: a sede do império era Roma, e eu tenho um patriarca em Roma. Eu falei até o nome de um aqui, que é o Clemente de Roma, que possivelmente é o primeiro bispo da igreja na cidade de Roma. O imperador Constantino, ele funda a cidade de Constantinopla, que hoje é Istambul,
Os irmãos vão achar nos mapas a cidade de Istambul, na Turquia, que era a antiga Constantinopla. E ele leva a sede do império para Constantinopla. Irmãos, imagina hoje uma cidade que deixa de ser a capital de um estado, e a capital vai para outro lugar. Essa cidade ainda é poderosa, ainda é influente, ainda tem boas rotas de comércio. O que acontece com essa cidade? Um vago de poder. O imperador saiu da cidade, então tem um vago de poder. Quem é a autoridade que ficou? O bispo de Roma. E começa a ter algum conflito na igreja, porque o bispo de Roma tenta se impor sobre os outros bispos. Só que isso não acontece, não deveria acontecer, porque todo mundo é igual, a igreja não é única. E isso começa a ter uma briga. Em 1054, acontece o chamado Grande Cisma do Oriente, quando acontece uma divisão da igreja, em que entre 4 patriarcados não reconhece mais Roma como sendo a sede da igreja, vamos falar assim. Então você tem Jerusalém, Antioquia, Alexandria e Constantinopla, que fica do lado do Oriente, passa a se chamar Igreja Católica Ortodoxa Grega, com sede em Antioquia, sob liderança do patriarca de Antioquia, e sozinha vai passar a se chamar Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, sob liderança do bispo de Roma, que depois vai se intitular Papa. A palavra padre significa, vem do pater, do latim padre, papai. Lembra dos pais da igreja? Pater, padre. Papa é o latim para pater patrium, pai dos pais. É uma reivindicação para o bispo de Roma. Então, eu vou encontrar Roma como sede da igreja apenas após esse grande cisma do Oriente, após 1054, com o surgimento dessas duas igrejas, católica ortodoxa grega no Oriente, com sede em Antioquia, católica apostólica romana, com sede em Roma, da parte ocidental. Os irmãos estão curiosos aí, como é que 4 patriarcados ficam juntos, como é que um fica maior do que o outro, um ficou sozinho. Acontece que a igreja católica romana era menor, mas quando teve a expansão do comércio marítimo, que abriu os mares para o ocidente, quem estava com o império era a igreja católica romana. O Pedro Álvares Cabral, por exemplo, era grão-mestre da Ordem de Cristo. Quando a igreja acabou com a Ordem dos Templários, o imperador de Portugal conseguiu que o Papa mantivesse a ordem em Portugal, mas mudou o nome de Templários para a Ordem de Cristo. Aquela cruz de Malta, ela lembra um pouco da cruz da Ordem de Cristo, que chega aqui. Os irmãos for ler a carta do Pedro Vaz de Caminha para o Dom João VI, ele vai dizer um monte de coisa e as causas são religiosas. Então você tem essa força toda no império do lado ocidental. Por isso que hoje ela parece ser maior. Mas a igreja ortodoxa é sim muito grande, eu até conheço a igreja ortodoxa, já tive algumas conversas aí para entender um pouco mais essa ortodoxia grega católica. Irmãos, são então muitos concílios e acontecem concílios após a divisão. Mas eu prefiro ficar sempre com os ecumênicos de quando a igreja era então unida. Quem convoca o primeiro concílio? O imperador Constantino. Muita gente vai dizer que o Constantino fundou a igreja. Não, já havia a igreja. Acontece que o Constantino tem uma ideia de gênio. 11 predecessores dele perseguiram a igreja e não conseguiram acabar com a igreja. O Império Romano já tinha metade da sua população civil cristã. Não se persegue metade de uma população, metade de um povo. Não dá para perseguir. Aí o imperador já tinha acabado com a perseguição em 313, em 325 ele convoca o primeiro concílio da igreja, declara que o cristianismo é uma religião. Cuidado, irmãos, ele não declara a religião oficial do império, quem faz isso é o Teodósio, 100 anos depois. Ele só declara que é uma religião. Então os cristãos deixam de ser uns foras da lei, uns hereges, para agora ser uma religião. Quando ele faz isso, ele agrada todo mundo. Ele atrai todos os cristãos para perto do império, que agora o império não mais persegue, ele consegue apoio dos líderes da igreja. E ele traz uma certa união para o Império Romano a partir do concílio de Niceia. Esses concílios, eles são muito importantes ao longo da história. Eles tratam de assuntos
delicados, e eles são, apesar dos seus erros e acertos, são muito bons. Mas eu não queria que os irmãos passassem a colocar muito crédito nos concílios, que eles erraram muito, mas que também não colocassem muito demérito nos concílios, porque ele é nem muito crédito, nem muito descrédito. Eles são tão bons quanto ruins. Por exemplo, o concílio de Nicéia, em 325, ele afirmou a natureza humana e divina de Jesus. Basicamente é o seguinte: se Jesus não deixasse a forma de Deus para ser homem, o sacrifício dele não ia valer. Isaías estaria mentindo ao dizer que ele tomou sobre si as nossas dores. Mas se Jesus não fosse Deus, ele ia ser um homem qualquer morrendo, então também não ia valer para perdão dos pecados. Então o concílio decide que ele é homem e Deus em duas naturezas. Aí a expressão que vai para o credo é que Jesus é um ser gerado, não criado, consubstancial com o Pai, né, de mesma substância. É o homoousios, que depois dá uma briga danada em outro concílio, mas não vai dar tempo de falar aqui hoje, que começa uma discussão se o Espírito Santo também é da mesma substância do Pai do que o do Filho, ou de substância semelhante. Tem até a revisão no credo. Quem tiver curiosidade, aí vocês vão achar, por exemplo, o credo niceno e o credo niceno II, com a revisão de se o Espírito Santo procede do Pai ou se ele procede do Pai e do Filho. Acredite, irmãos, uma vogal dividiu o mundo, porque você tinha a expressão homoousios, mesma substância, e a expressão homoi-ousios, de substância semelhante. E isso deu uma briga na igreja que dividiu tudo, mas isso aí tem que ser um tema específico para ele. Então hoje nós temos essa relação de amor e ódio com os concílios, porque eles acertaram muito, erraram muito. Por exemplo, eu falei do concílio de Nicéia, que afirmou a humanidade de Jesus. O concílio de Éfeso também tratou, 432, tratou da humanidade de Jesus. O concílio de Nicéia II, 767, guarda essa data, 767, é o concílio que aprova a veneração de imagens. Olha o que o concílio fez, né? O primeiro concílio de Lyon, 1245, Lyon I, é um concílio que declara, que dá indulgência para ricos que doassem para as cruzadas. Se você é rico, tivesse dinheiro para financiar as cruzadas, o Papa dava um documento que te salvava, não ia para o purgatório nem para o inferno, ia direto para o céu. Isso aconteceu em 1245, concílio de Lyon. Olha que coisa que é o concílio, né? Então eles tanto acertam quanto erram. Vamos imaginar outra coisa. Apesar disso, eu não vejo o imperador atrapalhando tanto assim a igreja. E aqui eu preciso fazer uma advertência. Quando eu estudo história, eu preciso tomar cuidado com os períodos. A história, ela é dinâmica, ela é lenta, ora avança, sujeita a retrocessos, e muitas vezes nós tendemos a criar umas caixinhas, né? Então, aqui é a caixinha do Império do Brasil, aqui é a caixinha da República do Café com Leite, aqui é a caixinha da Revolução de 30, ou golpe de 30, seja lá qual for a sua ideia do Getúlio Vargas. Não, aqui é a caixinha, não faça isso, porque o período, muitas vezes, é difícil determinar onde é que ele acontece. Outro erro histórico é pensar que um dia na história todo mundo era bonzinho. Aí, de repente, todo mundo fica mal. Como se alguém acordasse adolescente, dormisse adolescente e acordasse jovem. Como se alguém dormisse adulto e acordasse velho. Então você tem um processo. Eu não tenho na igreja um período em que ela foi 100% corrupta e herege. Se isso acontecesse, nunca mais ia voltar a ser o que era. Eu não tenho um período na igreja que todo mundo era tão santo assim, porque senão não teria acontecido a corrupção na igreja. Então são processos lentos. O Constantino, ele fez boas coisas para a igreja quando ele instituiu a igreja, quando ele trouxe a igreja para perto do império, que ele deu permissão para culto. Isso foi muito bom. O problema é que a corrupção na igreja começa ali. Quando eu aproximo demais o poder do império, eu tenho uma igreja perseguida que agora está sob tutela
do império, e eu não quero desagradar a igreja, o imperador fala, mas aí o bispo de Roma fala, mas espera aí, eu também não posso brigar com o imperador, e aí começa esse jogo político, diplomático, que nós conhecemos muito bem. E ele acaba não sendo tão bom assim. Quem é o imperador que vai causar muito mal à igreja? É o Teodósio. O Teodósio, ele declara o cristianismo religião oficial do império. Ele sim vai dizer, o Império Romano é católico apostólico romano. Qual que é o problema disso? O problema disso é que a igreja que era perseguida, agora passa a perseguir os seus inimigos. A igreja que era muito pobre, agora passa a ser muito rica. A igreja fica tão poderosa que passa a desafiar o império. Nós vamos encontrar papas criando confusão com o imperador, ameaçando o imperador, faz o que eu quero, ou você vai se ver comigo. A igreja começa a ter ordens armadas, de soldados prontos para a guerra, que não entendiam nada de Bíblia, nem sequer criam em Jesus. Então isso passa a acontecer com a igreja. O ápice disso é que no século VI, Maomé começa a pregar e o islamismo cresce muito rápido. Para conter o avanço do islamismo e até que o Islã toma conta de Jerusalém e que impede a peregrinação de cristãos para Jerusalém. O Papa Urbano II, em 1095, convoca a primeira cruzada. Ele convoca os cristãos a uma luta armada para impedir o avanço do islamismo e para retomar Jerusalém. E isso acontece. Inclusive, ele promete salvação para quem morresse na guerra. Quem se alistasse já tinha aí alguns pecados perdoados. Se alguém morresse na guerra, ia direto para o céu. Então, se algum irmão aqui tem a ficha suja, não sabe o que faz, vai para a cruzada, porque dali a salvação é garantida. Esse é o Papa ou o Bispo de Roma, o Urbano II, que ele então convoca a primeira cruzada. Apesar de sangrenta, a primeira cruzada é um sucesso. Ela consegue tomar de volta Jerusalém, consegue impedir o avanço do islamismo, e muita gente vai até dizer que hoje o Islã não é maior no mundo por causa das cruzadas. Mas eu acho que é uma sentença exagerada. De qualquer forma, são ao todo 7 cruzadas, e inclusive uma dessas cruzadas é formada só por crianças, porque as demais cruzadas não estavam funcionando, e aí alguém disse que é porque o povo era muito pecador. Então, se mandar as crianças, seria um sucesso. Não preciso nem dizer que foi mais um fracasso essa cruzada. De todo modo, os imperadores usaram as cruzadas a favor deles. Vamos lembrar, por exemplo, hoje, a ordem dos dominicanos da igreja. Dominicanos vem do latim dominus canis, significa cães de Deus. Eles eram... Eles provavam as heresias, né, e já executavam a morte que eles julgavam como hereges. Os jesuítas também surgiram assim. Tinha os templários. Os templários foram uma ameaça para o imperador, tanto é que o imperador acabou com a ordem dos templários. A ordem dos templários foi executada numa sexta-feira 13, talvez por isso a tradição de a sexta-feira 13 ser a noite sombria, que foi justamente o dia em que o imperador acaba com os templários. Eu já falei para os irmãos que em Portugal eles passam a se chamar Ordem de Cristo. O que acontece na Idade Média? Eu tenho uma igreja poderosa, rica, poderosa financeiramente, poderosa politicamente, poderosa belicamente, vamos falar assim, com soldados prontos para a guerra. Esse é o caso da Idade Média. Estou falando de corrupção da igreja para fora, né? Daqui a pouco eu vou comentar para dentro. O Tomás de Aquino, aquele filósofo, São Tomás de Aquino, conhecido também assim, uma vez conheceu o Vaticano e o Papa disse para ele: veja, não podemos dizer como Paulo e Pedro, não temos prata nem ouro. E o Tomás de Aquino responde: mas será que não podemos dizer também levanta e anda? Porque os milagres da igreja realmente já tinham acabado há muito tempo.
Além das ordens armadas prontas para a guerra, surgiu uma ferramenta muito boa que era o induto, que era a indulgência. Era a venda de perdão de pecados, venda de cargos eclesiásticos, venda de amuletos sagrados. Eu não tenho intenção de criticar a missa católica aqui, eu tenho bons amigos católicos, mas os irmãos devem se lembrar, por exemplo, que na missa católica o padre sempre anda com a imagem até o fim do corredor e volta. É claro, uma tradição de antes da Reforma Protestante, porque quem olhava para a relíquia sagrada tinha alguns pecados perdoados. Então o padre anda com a imagem para que todos possam ver a imagem e ter alguns pecados perdoados. E essa tradição acontece até hoje. O Concílio Vaticano II não retirou essa tradição. Então, para os irmãos verem que a história acontece ainda hoje, apesar das mudanças que ela teve. O Martinho Lutero chegou a dizer que se reunissem todos os pregos da cruz que a igreja vendeu, daria para ferrar todos os cavalos da Alemanha. O Martinho Lutero também criticou numa aula dizendo que 21 das 12 cabeças dos 11 apóstolos estavam lá, enterradas no Vaticano. Ele falou 11 porque ele descontou Judas, né? Então ele esqueceu de Matias e falou, dos 11 que foram apóstolos, tem 21 cabeças aqui no Vaticano. O Leão X, que foi o papa que excomungou Martinho Lutero, quando ele assumiu o papado, ele disse para a família dele, Deus me deu o papado, vamos aproveitar. Esse é o ponto. Nós temos papas vergonhosos. Por exemplo, o Papa Inocêncio II teve 2 filhos. Os 2 tinham cargos na igreja. O Papa Paulo III teve 4 filhos. O Papa Júlio III tinha relações amorosas com o cardeal Inocêncio del Monte. Então esse é o cenário de alguns papas ali do período da Renascença, que eram vergonhosos. Acontece que a igreja não estava perdida. E agora nós vamos para outra fase muito importante, que é quando começam a surgir homens e mulheres que nunca se conformaram com esses erros da igreja, que sempre estiveram alertas em Cristo durante esse período. E eu quero lembrar aos irmãos que apesar de tudo isso, Deus não esqueceu da igreja dele. E a igreja corpo de Cristo sempre permaneceu triunfante. É muito difícil determinar quando é que surge essa luta contra a autonomia da igreja, sobre a teologia, sobre as pessoas. Mas eu gosto de traçar o ponto de partida em um monge francês chamado Bernardo de Claraval. Tem uma frase dele que eu sempre dá aquele arrepio na espinha. Ele vai ensinar o seguinte: não devemos ficar quietos diante da corrupção da igreja. Melhor é criar um escândalo do que abandonar a verdade. Apesar de parecer uma frase de um monge indignado num mosteiro, e eu li um historiador do Bernardo de Claraval dizendo que se tudo o que ele ensinava no mosteiro dele fosse colocado em prática, não precisaria de reforma protestante. Esse é um grande homem. E depois essa frase começa a surgir para todo lado, pessoas se levantando contra essa teologia ruim da igreja. E um grande homem é o chamado Pedro Valdo. O Pedro Valdo queria fazer 2 coisas. Queria pregar o evangelho para as pessoas, que até então era proibido, ninguém podia pregar. A pessoa nasce cristão, é cristão. Lembra do Teodósio, o imperador que declarou a igreja oficial do Império Romano? Ele dizia que o próprio soldado tinha que convidar para se tornar cristão. Se dissesse que não, já podia matar ali mesmo. Então olha só como é que prega, né? Pregar assim é muito eficaz, né? Converte ou te mato. E aí eu não preciso dizer que muita gente declarou a fé cristã, mas acabou trazendo a sua religião para o cristianismo. Ele declarou só da boca para fora, mas não havia conversão. O que o Pedro Valdo queria? Ele queria pregar. Eu quero pregar a salvação para as pessoas, eu quero consolar os corações. E aí ele vai pedir permissão para o Papa para isso, e o Papa negou. Eu falei Pedro Valdo aqui, mas o nome dele sempre foi Valdo. E o Papa negou. Quando o Papa tem audiência com ele, nega, ele volta e diz: vamos pregar, Valdo? Ele diz: vamos. O Papa deixou? Não. Só que em Atos 5:29 está escrito: porque mais vale obedecer a Deus
do que aos homens. Aí o Valdo cita Pedro e fala, mais vale obedecer a Deus do que aos homens, vamos pregar assim mesmo. E aí ele passa a se chamar Pedro Valdo, justamente em homenagem a essa citação dele, que ele diz, se o Papa está contra Cristo, então eu vou ficar do lado de Cristo, né? Então eu vou pregar. E a igreja, surge então os valdenses, que é um movimento muito importante antes da Reforma Protestante, que acaba sendo perseguido e o Papa consegue acabar com os valdenses, consegue aniquilar, matar todos. Surge então no século XIV, Pedro Valdo, século XII, e o Bernardo Claraval também. Século XIV surge um grande homem, Jan Hus. O Jan Hus começa a pregar que a Bíblia deveria ser a única autoridade sobre a igreja. O Jan Hus também disse que o Papa só tem autoridade naquilo que a Bíblia dá autoridade para ele. E aqui o Pedro Valdo começa a contestar os concílios, e é o que acontece até hoje, que são as declarações ex-cátedra do Papa. São declarações que o Papa faz de cadeira, na teologia católica, são consideradas infalíveis. Então são as tratativas ex-cátedra. E o sacerdócio universal dos cristãos. Eu não preciso de intermediário, de um santo para que ele interceda por mim. Eu posso falar direto com Deus. O Jan Hus foi condenado em 1415 no concílio de Constança como herege, condenado à fogueira. Para ir para a fogueira ele disse, vocês podem matar o corvo, mas virá um cisne após mim, a qual vocês não poderão matar. 102 anos depois, o Martinho Lutero estava pregando as 95 teses dele na porta da capela de Wittenberg. Martinho Lutero é o grande homem da Reforma. Ele era um padre da ordem do Santo Agostinho, dos agostinianos. E ele nunca se conformava com um Deus mau, que morreu na cruz, mas que pune os cristãos. Ele nunca conformou com uma igreja que prega o amor de Deus, mas que só perdoa quem paga. Só perdoa quem paga a indulgência. E isso incomodava muito ele. E aí ele foi enviado pelo abade, pelo líder do mosteiro que ele estava, para ir para Roma. Ele pensava assim, vai lá, conhece Roma, conhece o Papa, e aí você vai voltar para cá com o coração mais calmo. Não, chega em Roma, o Lutero fica assustado com o que acontece lá. Em Roma tinha prostíbulo que só atendia padre. Mas o que realmente incomodou Lutero era uma escada no Vaticano, em que a pessoa pagava pela salvação de uma pessoa ou dela mesma, subia a escada de joelho rezando, lá em cima pegava o documento que declarava a salvação da pessoa. E ele fez. Chegou lá em cima, ele viu a ganância com que os padres pegavam o dinheiro e o desprezo para entregar o documento. E aí ele, indignado, olha para que joga o papel fora, isso aqui não pode valer alguma coisa. Volta para casa indignado e lê Romanos 1,17. O justo vive pela fé. Bom, depois disso, Lutero entendeu que nós não vivemos de indulgência, de perdão da igreja, de necessidade de santo, de erro de concílio, joga tudo isso fora. O justo vive pela fé. E o grande trabalho do Lutero são as 95 teses, em que ele apresenta teses contra a teologia da igreja. São as 95, daria outra aula aqui. Mas, de qualquer forma, suas teses são muito bem aceitas, a ponto de que, durante a Reforma, 1/3 dos livros lidos na Europa e na Alemanha eram de autoria do Martinho Lutero. Talvez a tese que eu mais gosto é a 62, onde ele diz que o verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da graça de Deus. Como eu gosto dessa tese. O verdadeiro tesouro da igreja é o Santíssimo Evangelho da graça de Deus. Ele foi convidado pelo Papa Leão X para se retratar dos seus ensinos, que segundo o Papa eram hereges, né? Ele falou, olha, revoga tudo o que você disse. E o Lutero responde para o Papa, abre aspas para o Lutero, a menos que eu seja convencido pelas Escrituras e pela razão pura, já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente. Minha mente é cativa à palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Fecha aspas para Lutero. Depois dessa frase, ninguém mais segura a reforma. Agora a coisa vai andar. A reforma protestante tem 5 bases. Com o Lutero tinha 3. Eu gosto de ficar com elas.
Sola Escritura, somente a Bíblia é autoridade sobre a igreja. Não há autoridade de papa, bispo, cardeal, ninguém, somente as Escrituras, somente a Bíblia. Conforme o Irineu de Lyon falou, os apóstolos estabeleceram as bases da igreja, os fundamentos da igreja. E é esse fundamento que nós temos até hoje, o que está na Bíblia. Sola fide, somente pela fé, todas as coisas pela fé, nada de pagar por salvação, nada de fazer campanha para obrigar Deus a te usar, fé. A fé em Deus. E sola gratia, somente a graça. A graça de Deus é o meio pela qual nós somos salvos. A graça de Deus é o meio pelo qual nós fomos aceitos por Deus. Irmãos, a história virou muitas páginas para que nós pudéssemos chegar até aqui, hoje, enquanto igreja. Eu oro a Deus para que Ele nos ajude a não nos desviar do evangelho puro e simples. A ganância e o orgulho e a fome de poder de muitas pessoas desviaram a igreja de Cristo. Tem episódios vergonhosos por causa disso. E eu espero que Deus conserve os nossos corações, para que a igreja que nós somos hoje não se desvie de Cristo, e que nós sejamos um espelho da igreja corpo de Cristo, pela qual Jesus morreu na cruz por ela. Hein? Os irmãos podem orar comigo e pedir a Deus que Ele mantenha os nossos corações assim? Vamos orar? Meu Deus, quando nós estudamos a história do Seu povo, nós reconhecemos nossa total dependência do Senhor e do Seu cuidado para conosco. Sem o Senhor não podemos nada. Meu Deus, nos perdoa quando nós nos desviamos dos Seus caminhos. Se está alguém aqui nessas condições, traga de volta. Conserva os nossos corações, nos mantém santos e fiéis ao Senhor, pois nós precisamos do Senhor e da Sua palavra conosco. Em nome de Jesus. Amém.